Sério, a tal quase morrer foi macumba de vocês pra acabar comigo. Mas que é essa? Se acostumem. Porque não é só de Genshin que o ser humano sobrevive. Sério, qual é o meu problema em sempre estar em fandoms detestáveis? Opa, seus desocupados, até porque pra estar assistindo os meus vídeos, tem que não ter nada pra fazer. Dante's World é um jogo com uma proposta simples. Com uma gameplay simples, personagens simples e uma história inexistente. Parece complicado fazer um vídeo sobre um jogo tão pequeno em conteúdo, mas acreditem, não é. Tem muita coisa escondida. Detalhes, histórias secundárias, fatos estranhos e também uma fandom caótica. Tudo o que um bom jogo precisa ter. E é sobre isso que abordaremos nesse vídeo. Mas, antes de começar, esse vídeo está sendo patrocinado por mim. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar grande demais, então eu vou separar ele em partes. Eu não tô acostumada a fazer vídeos nesse estilo, até porque os últimos foram sobre Genshin, e normalmente em vídeos mais longos o tempo de produção é bem maior. Até porque eu mesma faço a edição, então se gostar do conteúdo, vai lá, se inscreve. Você tá me ajudando bastante. Dante's World. Sobre o que se trata esse jogo? Bem, ele é um Feeder Facility. Só que bom. Brincadeira, eu honestamente gosto bastante de Feeder Facility. Se pá mais. Em Dante's World você começa com um dos dois personagens principais. Principais no caso eu digo iniciantes. Poppy ou Boxten. No lobby você tem a loja do Dandy, onde você pode comprar trinkets, que são itens que te ajudam no jogo, ou personagens, toons. A moeda do jogo é o Ichor, ou Icor, ou Ichor, eu sei lá como é que fala essa merda, que é o foco principal. Tem 3 elevadores, e com um time de 1 até 8 pessoas você entra no round. Seu objetivo aqui é simples, sobreviva e faça as máquinas. As máquinas vão sendo enchidas quando você está nelas. Nisso tem o Skill Check, onde você tem que apertar na área branca ou amarela para acelerar o processo. Caso você erre, um som será emitido e os inimigos podem te ouvir. Falando neles, os inimigos do jogo são os Twisteds, versões corrompidas dos Toons do show. Todos têm suas particularidades. Todos os Twisteds, menos o Dandy, tiram um coração ao atacar você. Você tem uma barra de vida com até 3 corações. Ao perder os 3, é game over. Durante o jogo você também pode achar itens no chão, que te dão habilidades diversas dependendo do item. 2 itens se destacam, as cápsulas de Ichor e as fitas. As cápsulas de Ichor te dão pesquisa sobre os Twisteds, e as fitas deixam você comprar itens na loja do Dandy do elevador. Sim, esse capitalista miserável tem 2 lojas. Sobre a pesquisa, ela é utilizada para desbloquear certos personagens e também para desbloquear trinkets especiais de cada personagem. Ao terminar as máquinas, você deve correr para o elevador e ir para o próximo andar. Dentro do elevador, tem 2 possíveis cenários: a loja do Dandy no elevador ou as cartas, onde você pode votar com o seu grupo para escolher uma das 3. Que vão te dar alguma vantagem. Conforme os andares passam, mais difícil o jogo fica. Que lugar da hora, hein? Tem até decoração nova, hein? Um cachorrinho pé! Primeiro, o que você tá fazendo aqui? E segundo, como que você entrou? Não importa, eu só quero ficar aqui de boa, assistindo. Pode ser? Tá. Bom, apesar da jogabilidade simples, Dante's World possui uma história... bem... quase uma. O jogo ainda está na versão alfa, então não tem muitas dicas de como a real história é, ou o que causou a distorção dos toons.
Porém, algumas coisas são fatos. Então, vamos a alguns fatos sobre a história de Dandy's World. Gardenville, o local onde o jogo se passa, era um centro educacional e um museu, onde as crianças, juntos dos seus pais, visitavam, para poder interagir com os Toons. Os Toons eram personagens de um seriado bem famoso, pois eles têm brinquedos e outros produtos. Isso se passou mais ou menos entre 1990 até 2005. Aproximadamente, até porque eu não achei todos os cartazes do jogo para poder confirmar. Talvez tenha sido antes ou depois, eu não faço ideia. Se alguém souber, coloca aí. Isso durou até que um acidente aconteceu. A notícia se espalhou e o local foi fechado. Porém, os Toons, junto de todas as mercadorias, fitas e episódios, foram deixados lá. Ninguém voltou para recuperá-los. Toda a infecção é causada pelo Itch.io, cujo qual também é utilizado para a criação dos Toons. Imagina o seguinte: você tem um balão e você enche esse balão de ar. Compreende que quanto menos cheio, menor é a chance dele se estourar? Beleza. Agora imagina que você encheu esse balão até o limite e o balão estourou. Bem, é isso que acontece com os Toons quando eles são expostos ao Itch.io. E por que isso tá acontecendo? Tem que ter uma explicação plausível, né? Calma lá, T-Rex. Sobre quem está por trás disso, é possível confirmar que Dandy é o principal antagonista. Ele é o único que se infecta por livre e espontânea vontade. O Dandy é o protagonista principal do show. Mas por que ele faria isso? Por que ele infectaria outros Toons com o Itch.io? Não faz sentido. Ele não ganha absolutamente nada com isso. Afinal, Gardenville já está abandonada. A motivação de Dandy não é bem clara, mas algumas evidências no jogo provam que ele não é o único que está por trás disso. Tanto o seu Toon Handler quanto uma pessoa chamada Dalila são mencionadas algumas vezes. Sim, pessoa, um ser humano. Parou! Então, sendo assim, essa essa mulherzinha aí é a vilã, né? Agora, sobre as propriedades do Itch.io, pode-se dizer que seus efeitos são perda de sanidade, modificações corporais, aumento de tamanho, aprimoramento de instintos e força, comportamento agressivo / irracional, perda de cor e, é claro, o mais notável, vermelhidão nos olhos, algo que é possível ver em todos os Twisteds, menos o Glisten. O Glisten, a princípio, não age de forma agressiva. Ele sim está infectado, porém seus olhos são roseados, mostrando que os olhos são uma boa forma de discernir o quão contaminado um Toon está. Sobre isso, outros efeitos do Itch.io é ressaltar inseguranças ou coisas escondidas de cada Toon. Alguns exemplos: o medo de ficar sozinho de Glisten, a raiva e inveja de Shelly, a culpa de Astro e a loucura e psicopatia de Dandy. Todos os Toons, com exceção de Glisten e Dandy, não têm consciência do que estão fazendo aparentemente. Glisten apenas ataca se ficar sozinho, e seus ataques não parecem intencionais. Já Dandy, ele se infecta de propósito. Um clique, eu me torno este jacaré baitola aqui, olha, coçando a barriga. No evento de Blackout, não é estranho que as luzes se apagam, porém o elevador continua funcionando? Se fosse algo não intencional, o elevador também pararia. Pois, para apagar apenas as luzes, isso teria que ser feito de forma manual. Dandy é o único Twisted que te mata em apenas um golpe. Seu maior detalhe é a música que ele toca, Clair de Lune, cujo qual, em sua forma torcida, a música fica de forma macabra. Todos os mains aparentam ter mais Itch.io do que o normal em suas composições desde o início, já que todos os mains têm um dos 3 corações corrompidos. Por isso, eles possuem formas especiais, mais fortes e perigosas. Ai, caramba, eu falei pra caramba. Ah, é hora do meu almoço. Eu volto já.
perguntando: agora que já falamos de algumas coisas sobre a história e sobre o funcionamento do jogo, podemos vasculhar um pouco mais a fundo. Nós temos classes no jogo. Sim, isso é estranho. Dependendo do Toon que você escolhe, ele terá uma habilidade que vai se sobressair, indicado pelas estrelas em suas habilidades. Dentre essas classes, nós temos os suportes, que são Toons que possuem habilidades especiais que podem ajudar os outros Toons. Nós temos os extratores, que são os responsáveis por extrair o Ichor das máquinas mais rápido. E nós temos os distratores, que é a classe mais importante, pois eles são responsáveis de distrair os Twisteds para deixar os outros jogadores fazerem suas tarefas. E também é a classe mais perigosa, até porque tu tá distraindo os bichos, é óbvio que tu vai tomar tapa até dizer chega. Alguns personagens eram para ser diferentes. Vários designs de personagens foram feitos antes de chegarem às suas versões finais. Tanto que algumas delas eram fofas, outras eram interessantes e outras podiam mudar a interpretação da lore por completo. Eu, pessoalmente, gosto bastante da primeira versão do Glisten. Vários personagens têm interações entre si, algumas de forma familiar e outras como amizade. Sobre isso, Toodles é filha adotiva de Roger, Scraps e Gooby são irmãos e Cosmo e Ginger são primos. Ou Ginger, sei lá. Agora, sobre as principais amizades, temos Sprout e Cosmo, que são melhores amigos, tendo trinkets e skins combinando, Astro e Dandy, que aparecem juntos em cartazes e animações, apesar de Astro estar sempre preocupado com Dandy e Dandy não falar absolutamente nada sobre ele, Gooby e todo mundo. Sério, eu queria ser tão sociável quanto esse cara. Ai. Caiu tudo, desgraça. E Roger e Glisten, que honestamente eu não faço a menor ideia de qual é a desses dois. Eu sei que tem várias outras amizades, mas se eu colocasse todas aqui o vídeo ficaria imenso. Mas eu acho que já deu pra entender. Shrimpo é um Toon meme. É sério, ele foi criado pra ser uma piada, de todas as formas possíveis. Ele é basicamente o nível hard do jogo. Se você quer um desafio e se estressar, vai nessa. Duvido tu chegar no nível 20 sem ter um ataque do coração com esse camarão do demônio. Eu possuo um programa especial, um programa de perguntas e respostas, bem famoso, diga-se de passagem. Outra coisa que é bem interessante é a minha inimizade com a Tisha. É sério, eu não faço a menor ideia do porquê que ela me odeia tanto assim. Os Toon Handlers são os cuidadores de Toons. Eles que tomavam conta dos Toons quando Gardenville estava aberta ao público. Uma curiosidade sobre eles é que os Toon Handlers dos Mães aparecem em uma série de quadros em um andar específico. Porém, o único quadro que vai estar desalinhado é o do Toon Handler do Dandy, que vai estar inclinado pro homem. Eu me pergunto por quê. Aconteceu um evento de Natal no Dandy's World, que acrescentou novos personagens e uma nova moeda, os ornamentos, onde você poderia comprar na loja da Bobette skins e novos personagens. Shelly é esquecida. Sim, isso é bem triste. É possível perceber isso em duas ocasiões, onde em um dos papéis colados na parede dos andares tem um em que uma criança questiona o nome da Shelly por ter se esquecido, e no andar que parece uma espécie de loja, nas prateleiras todos os mens têm poucas pelúcias, indicando que todas elas foram bastante compradas, menos o da Shelly, que está quase completamente cheio. Peeble é o cachorro do Dandy, e também o único Twisted que não possui Ichor explícito. É sério, todos os outros Toons têm essa mancha preta pelo seu corpo,
Porém, o Peeble tem apenas essas coisas. Ele não parece estar transbordando Itch.io como os outros. Muitas pessoas fazem versões urbanizadas dos Toons. Eu mesma já fiz. Algumas são bem legais e criativas a propósito. Existe um bullying desnecessário contra os jogadores iniciantes. Julgo Pop e Boxten. É sério, as pessoas fazem runs dizendo sem Pop e sem Boxten, como se elas nunca tivessem sido iniciantes na vida. Mano, cresce. Se tu quer fazer uma run séria com pessoas que sabem jogar há mais tempo, pegue as amizades da pessoa e faz um servidor privado. Não fica enchendo o saco no início só porque uma Pop quer participar. Isso é só idiotice. A guerra de chips em Dandy's World é algo colossal. A um ponto de que se você falar que gosta de um chip que não é muito famoso, você é apedrejado. E eu não tô nem zoando. Eu particularmente não me importo muito com chip, até porque a própria criadora disse que todos os Toons menos a Toodles são adultos. Então faz o que tu quiser, só não comete um crime. Deixa a criança em paz. Existe sim fanarts mais... Como que eu falo isso sendo family friendly? Explícitas dos Toons. Eu honestamente não vou vir aqui falar que isso é errado, até porque é inútil. Faz as artes que tu quiser, mas tenha a decência de postar em um local adequado. Até porque a grande maioria do público do jogo é infantil. Então não fica postando merda em um lugar que crianças podem facilmente ver. Um criador de Dandy's World foi retirado do projeto por alegações de crimes e artes erradas. Sério, qual é desse povo de ficar fazendo o que quer, achando que é indestrutível? Sério, mano, tomara que ele pague pelo tudo que ele fez. E se tu não sabe o que aconteceu, eu não vou falar no meu vídeo. Até porque esse não é o meu objetivo. Mas eu vou deixar aqui a minha recomendação desse vídeo aqui sobre controvérsias de jogos famosos de Roblox. Lá dá pra entender um pouco do caso. Ufa! Vamos parar de falar sobre assuntos mais pesados. Eu sei que você já deve estar cansado dessa ladainha e querem ouvir a minha opinião sobre o jogo. Então eu vou ser bem franca e direta. O jogo é uma farm de conteúdo infinita. Basta pegar bichinhos coloridos, fazer eles do mal, jogarem o jogo numa plataforma imensa, como a da Roblox, e bem, você tem a fórmula do sucesso. O jogo não é o mais original possível, nem o melhor no que se propõe a fazer, e de longe é um jogo de terror. Tu não vai ter medo disso, a não ser que você tenha, sei lá, menos de 6 anos de idade. Tem pouco conteúdo, pouca história e também pouca margem pra teoria. Tipo, tu até pode fazer uma teoria, mas de que adianta se absolutamente nada que confirma o que tu tá falando existe? Isso me frustra um pouco, mas eu também não posso chegar e falar que o jogo não é divertido. Sério, nessa gameplay que tá passando de fundo, eu encontrei um monte de gente louca e engraçada. Eu tava rindo feito uma idiota. Então fica aqui o meu agradecimento especial para Gabriel B221 como Astro, Davi Guilherme 222 como Cole, Gitos, esse nome aí, como Gigi, e Virgil como Cone. Esse cara é brabo. Se vocês têm dúvida se é vocês mesmo, eu era o Peeble louco que ficava rodando pelo mapa. É isso. Então sim, Dandy's World tem seus problemas, porém não é um jogo feito para ser perfeito. No final do dia, o melhor jeito é aproveitar e se divertir. Eu já fiz muita burrice nesse jogo, mas todo mundo aprende. Então seja legal com os outros jogadores e não fique encucado só porque algo deu errado. Tem certeza que não tem história? Nenhumazinha? Tá legal, eu vou falar o que eu penso. Bem, é complicado fazer uma teoria sobre esse jogo, mas...
Ô, Moto, é complicado fazer uma teoria desse jogo, mas eu tenho quase certeza que alguém vai perguntar. Então eu vou colocar as minhas suposições. Aconteceu um problema. Gardenville era um local onde tinha muitas crianças e era visitada constantemente. O Toon Handler do Dundee, que também era o Toon Handler do Peeble, entregou o Peeble para uma pessoa chamada Dalila, que estava fazendo experimentos com o Witcher. Ela não só criava os Toons, como também queria descobrir mais sobre a tal substância. Porém, as pesquisas do Peeble saíram um pouco errado. Eu acredito que ele foi o primeiro infectado. Por ser um bicho extremamente agressivo, o local precisou ser evacuado e ninguém teve coragem de voltar lá para poder verificar a situação. Então todo mundo decidiu esquecer que esse show existia, guardando tudo sobre lá embaixo, no subsolo. Dundee, porém, não quis acreditar nisso. Por ser o protagonista do show, tudo isso importava demais para ele. Então ele não podia deixar tudo que ele amava se destruir aos poucos. Então ele decidiu continuar a pesquisa que Dalila estava fazendo. E isso, é óbvio, acabou em um desastre. Ao mesmo tempo que Dundee queria descobrir mais sobre o Witcher, ele queria recuperar as memórias sobre o seu show. Ele queria recuperar os episódios. Logo, ele te manda para pegar fitas e gastar na loja dele como uma desculpa, só para ele poder conseguir de volta o que é dele por direito. Entre aspas, essas fitas nunca foram suas. Dundee chegou num ponto que ele não realmente percebe o que ele está fazendo. Ele está fazendo isso por impulso. Astro, por outro lado, se preocupa muito com ele. Tanto que ele afirma isso várias vezes. Astro era o melhor amigo de Dundee, e eu suspeito de que ele percebeu o que Dundee estava fazendo, ou ele acabou vendo isso. Por isso, ele se sente extremamente culpado em sua forma Twisted, porque ele sabia que ele era uma das poucas pessoas que podia parar tudo isso. E agora, como ele está corrompido, ele não pode mais fazer isso. Eu não sei dizer se o Astro era para ser o protagonista do jogo. Eu acredito mais que Pop e Boxten seriam os protagonistas, até porque eles são os primeiros personagens que você consegue, mas isso é só especulação minha. Eu não faço ideia de como esse vídeo vai sair, nem quando eu vou postar, mas se assistiu até aqui, eu agradeço muito. Para saber que você assistiu até o final, coloca um comentário e coloca um emoji de pão nele. Eu vou dar coração nos que tiverem. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.